Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aos meus irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que interagem com a gente lá, numa boa conversa, em pedidos de orações, em curiosidades da Bíblia. Pastor, o que está acontecendo? Me enviaram aqui o vídeo do pastor Ed René Kivitz e eu gostaria de conferir com você isso agora. Vamos lá? Vamos para o confere? Ed René Kivitz com você na fala nesse momento. O que estava no princípio com Deus, o que era Deus, o que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Bom, se fez carne, qual é a carne? A carne é Jesus. Mas esse que estava no princípio não é Jesus. Jesus é a manifestação humana desse que estava no princípio. Então, Jesus é uma coisa, o Cristo divino é outra coisa. Gente, aí vocês falam pra mim assim, pastorzão, você às vezes é debochado. Não sou não, irmão, eu tô rindo de nervoso. Aí eu gosto quando eu vou pegar os livros do Joseph Ratzinger, o falecido Bento XVI, que foi o Papa Emérito. Ele vai fazer a diferenciação do Cristo de Nazaré, o Cristo mitológico, o Cristo místico e o Cristo das profecias. Aí vem Ed René falar que a carne é Cristo, mas aquele que estava no princípio não era Cristo. Era quem, gente? Falando de Bíblia, você concorda com esse pensamento aí? Vamos ler João capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, na narrativa de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou repetir como diz o assembleiano. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor Ed, eu sempre falo para os meus amigos que uma das pastorais mais consistentes que existe no Brasil hoje é a do senhor. Com todos os seus desvios teológicos, quando o senhor escreve sério, há um apontamento de vida no Evangelho através da sua vida. Agora, eu não sei por que vira e mexe o senhor entra com uns temas tão polêmicos, e eu sei que não é só pela filosofia pela qual o senhor é formado, trabalhando o campo das ideias. Como que alguém consegue desassociar a figura de Jesus, homem, e a figura de Jesus, o espiritual? Aquele que, como disse Paulo, não querendo ser igual a Deus, ok? Ele rebaixa-se a andar entre os homens, o que
Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, o falecido, disse que ele era a tenda de Deus entre os homens. David H. Stern, no comentário bíblico do Novo Testamento judaico, ele vai falar que Jesus era a própria Torá andando entre os homens. Gente, como é que os camaradas conseguem tentar dizer que não, o encarnado não é? Então como é que a natureza o respeita quando ele diz cala-te, mar, sossega vento? Como é que você me explica que eles são diferentes se ele dá uma ordem para o filho da viúva de Naim e ele volta da morte para a vida? Lázaro a mesma coisa. Ele dá uma palavra de ordem e Lázaro volta a viver, depois de 4 dias já sepultado. Como é que você me explica, meu pastor, a multiplicação de peixes e pães? Como é que você me explica que um homem, apenas um verbo que foi encarnado, ele não está falando de reencarnação, mas o verbo que foi encarnado, que ali a palavra logos ainda é um tanto baixo para tentar falar que é só apenas uma palavra. Porque as pessoas tentam fazer algumas cambalhotas, tentando falar do termo técnico chamado trindade, lá no Antigo Testamento, quando Moisés está escrevendo para um povo que saiu do meio do panteão egípcio, que tinha muitos deuses, e o próprio faraó era um deus vivo entre eles, segundo eles. Ele não está preocupado em mostrar a trindade, mas aparece ali, nas nuances do texto, sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente fala do Logos, a palavra, pelo menos, eu vou usar um termo aqui que eu aprendi do Dr. Gabriel Moraes, que é o meu professor de luta livre, faixa preta lá, falando sobre o poder da oralidade, ou seja, o poder da palavra. E aí Jesus é configurado aqui como verbo, o Logos, a palavra. Ou seja, haja luz e houve luz. O Senhor está ordenando e Cristo está trazendo. Olha o que João vai dizer. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo vai convergir em Cristo. Tudo é a partir de Cristo. E aí como é que você consegue desassociar, fazer essa cambalhota no texto, o que nós chamamos de anacronismo, quebrar a pureza do texto para fazer a sua filosofia? Será que nós temos pessoas diferentes? Ou o senhor está entrando aí para o caminho do gnosticismo? E aí, o que você acha dessa fala? Você que acompanha aqui o canal. Será que ele está certo? Será que a gente está pensando? João escreveu errado? Será que tem como desassociar essa figura do Cristo de Nazaré, que de fato é o Cristo Salvador, que morre jovem e que faz coisas maravilhosas, anda por cima da água, acalma a tempestade, ressuscita mortos, expele demônios? E aí? Quero ler o seu comentário. Vamos para mais um bom bate-papo? Muito obrigado a você que nos acompanha lá no Instagram, @falando de Bíblia Oficial. E você que ainda não está nos seguindo lá, segue lá a gente, compartilha esse vídeo com alguém, vamos fazer a família aqui crescer um pouco mais. E daqui nós continuamos a proposta. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.